Se vocês não conhecem, eu sugiro que, enquanto vocês têm aí na live, dá uma olhada no perfil do cara, chamado Ed Manifesto. Ed Manifesto é um mexicano que virou um advisor, né? Virou um consultor dentro da estrutura do Libre. Hoje ele já não está tão ativo, mas ainda é um grande amigo da organização, ou do movimento, vamos chamar assim. Né? Movimento no Rio de Janeiro é foda. Mas tem que achar outro termo, né? Mas assim, corrente, né? Também não. Mas assim, o Ed, ele é um cara que o perfil dele todo dia tem dica de contra a custódia, de como se portar. Né? O Gilson foi uma vez lá em casa, no meu antigo apartamento, né? Não pense em besteira, mas foi um dos vídeos mais maneiros que teve lá, que eu mostrei uma cunha de porta, né? Que é uma parada que eu viajo muito para o meu trabalho, não parece, mas eu sou advogado. E agora, obviamente, com a pandemia, a gente está... me pagam, né, cara? E aí, na pandemia, obviamente, você está interrompido, mas eu viajava muito. Então, às vezes, eu ia para um lugar meio buraco, né? A empresa manda o advogado para resolver esse problema. Eu não vou lá para boa notícia. Né? E aí, eu andava com uma cunha de porta. Né? O Gilson até depois deu uma ideia de usar ela de madeira, porque é de plástico, escorrega. Botava atrás da porta. Aquela dica, cara, eu peguei com a de manifesto. O cara postou uma parada, eu falei, pô, que maneiro. Então, assim, é um perfil muito legal e trouxe muita parada para dentro do Libre. É importante vocês entenderem isso, né? Porque a gente, quando trabalha no Kali, por exemplo, a gente acabou de sair de uma aula de Kali agora. A menor faca do Kali deve ter por volta de 25 centímetros, tá? Não estou falando das facas pequenas, mas a faca de guerra, que é o Kali, é uma arte marcial. Então, assim, é uma arte marcial que prepara um povo para efetivamente trabalhar como se fosse exército. A faca daquele tamanho, o Paulo, ele destroça... Provavelmente ele desconecta um braço. Se vocês olharem o bastão de Kali, né, que são 71 centímetros, uma faca de combate é 2/3. No mínimo. No mínimo é metade, mas geralmente é 2/3, porque era uma faca que usava para bloquear. Então, esse material, ele não... Aí a gente entra em dois momentos que acho que é importante para a galera conhecer. Né? Mas uma faca grande dessa de guerra, a gente trabalha com desmembramento, com você arrebentar tendão, coisa que com uma faca muito pequena, você já não tem esse poder total. Só que na contramão, né, você vai muita gente falar tabela de hemorragia. Né? Um ser humano de tantos quilos, né, com corte em tal artéria, vai morrer em tantos segundos. Assim, isso, na nossa visão, é um negócio extremamente delicado que tende a ser furado e só ser usado como um parâmetro, ainda assim, bastante contestável. Né? Tem uma área muito cinzenta da possibilidade de erro. Assim, o cara se mexe, o cara não tem 60 quilos, o cara tem uma anatomia diferente, acontece variações anatômicas diversas. Então, assim, se de um lado você tem uma faca que causa desmembramento e na outra você tem essa cultura meio militar, às vezes, né, de ensinar batalhão, e aí você dá um corte na carótida e acontece tal coisa em tal tempo, a gente vem que meio no termo. Mas se a gente conhece o Libre como... É um cara que falou que foi o Lucas, do Brazilian Blade, né? É um puta amigo nosso aí, né? Eu fui fazer meu exame de faixa preta, eu acho. Foi isso. Fui fazer meu exame de faixa preta lá em Brasília. E aí o Lucas era de Brasília, né? Tava em Brasília naquela época, e aí ele falou do Libre. Ele falou, pô, Felipe, né? Não sei se o Lucas falou que eu não levava jeito pra coisa, né? Pô, Felipe, acho que a parada mais grosseira que você vai gostar é o Libre, né? O Lucas assim, foi um camaradão. E aí ele deu em contato, nós três entramos lá em contato com ele. Mas o Lucas, ele às vezes sacaneia e fala assim, cara, o Libre tá se especializando em estocar a cara. Né? Assim, vocês vão ver muitos vídeos do Scott, né, que é o nome do cara que fundou o sistema. Toda quarta-feira tem uma aula gratuita, pessoal, para vocês online do Scott. É uma coisa que a gente se preocupa muito no Brasil. Fica tudo online. Aí, o que o Paulo falou é muito verdade, né, cara? Se alguém aqui quiser comprar o set de DVD, vai gastar aí uns $400, talvez um pouquinho mais. Talvez menos, dependendo. Ele faz promoções. Ele faz uns sales, umas promoções direto. Mas as técnicas estão tudo com a gente, cara. A gente divulga isso, a gente não tá querendo isolar. O que a gente quer destacar, cara, é que eu vim de arte marcial tradicional, o Paulo veio de arte, eu vim do Krav Maga, né, assim, e aí muitas dessas estruturas você tem uma defesa, aí depois você vai aprender uma defesa que vai substituir ou aprimorar isso. Você tem técnica, até pelo próprio sílabo, né, pela estrutura curricular, você tem uma técnica cambiando com a outra e aí a coisa vai sendo construída como se fosse um Lego. Aqui, na verdade, a gente dá fundamento e conceito. Então, cara, basicamente em 6 meses ele passou por aquilo. Um aluno meu de 6 meses, ele não sabe menos técnicas do que eu. Talvez eu consiga, espero, né, conectar isso de uma maneira muito melhor. Mas eu não vou chegar daqui a... Ed tá aí na live. Eu não vou chegar daqui a um ano ao Ed. Essa aqui é a técnica nova. Não faz sentido dentro do pensamento que a gente quer como sistema, entendeu? O que eu posso mostrar é um entendimento mais sofisticado que eu tenho. Mas não é a técnica nova em si. Porque depois que o cara pegou aquele fundamento, a gente estressa ele e aí que aparece o Libre.
É quando o cara tem a capacidade mental a gente é civil, né, cara? O maior público aqui é civil, com todo respeito aos policiais e law enforcement aí. Mas a gente não tem o recurso que, por exemplo, né, a gente brinca aí do cão pastor, né, que o cara tem. Então, um civil ele tem que gerar uma capacidade de agressão num curto período de 15, 30 segundos. Um combate não vai durar 10 minutos. Não acontece isso. São sprints muito curtos, onde a gente treina aquele cara para gerar muita violência. E ele tem que sair daquela situação. O que vai gerar a coisa, o tchan do sistema, é jogar na agressividade máxima. É por isso que você vê aqueles exercícios que a gente chama de blender, de botar o cara no quarto, com 3 caras, ele tem que defender a porta, bota colchão no quarto e joga o cara na parede, para você estressar o cara para ver o que sai. Até para a galera captar bem e entender isso que o Felipe está falando, é o seguinte, eu ia até citar, eu deixei eles falarem para ficar mais bem explicado. O que isso quer dizer, então? O Libre, apesar de não parecer, tecnicamente falando, porque a gente acaba escutando muita coisa e tudo mais, parece ser um sistema muito complicado. Mas, na verdade, o pouco que eu já vi, ele não é um sistema complicado. O próprio Felipe já disse que é um sistema onde você, em 6 meses, pode já estar bom, né? Você já, até porque em poucos dias você já vai ter ali todos os movimentos, basicamente, treinados, né? Você só vai ter que se dedicar depois, seja em casa, seja com um amigo, um oponente para te ajudar a treinar, né? Onde isso é importante, a frequência, né? E eles citou um outro ponto que é interessante, essa parte do estresse, porque na hora do estresse é que você parece que invoca uma pessoa diferente, né? Você desperta situações diferentes, reações diferentes num ser que você antes a própria pessoa até se conhecia como um ser pacífico. Então a gente tenta, eu, né, já me colocando, eu acho que no Libre se tenta isso, botar para fora o que aquele cara ali tem de ruim para na hora da agressividade máxima ele botar e fazer a coisa acontecer. Porque a gente pega um pouco isso da origem do Libre, que o Felipe estava falando, vai me corrigindo se eu falar besteira. Primeiro que surgiu em Tijuana, né, que você falou? Não, ele surgiu em San Diego. Né? Mas San Diego. Porque San Diego e Tijuana basicamente são cidades de fronteira, mas obviamente está cada um em um país. Né? Sim. Por que eu falei Tijuana e eu acho que a maioria do pessoal acaba confundindo, ligando alguma coisa, né, do outro lado da fronteira? Por quê? O nome até a gente zoa, né? Uma mistura de Libre Fight, tipo luta livre. Porra, mas já não existe esse nome, luta livre? Mas acho que é porque misturou o Libre de um lado, o Fighting do outro lado da fronteira. Então, talvez por isso tenha ficado isso. Quando eu comecei a pesquisar isso lá atrás no YouTube, aparecia só uns caras de gangue mexicana, briga de rua, tipo, braço levantado, facão nas 2 mãos, e a briga dos caras, ó, só estocado, só facão de cima para. Eu falei, cara, o bagulho é muito louco. Tu falou sobre uma linha de pensamento aí que é bem complexa, né? Nós estamos a falar de coisas simples, mas ao mesmo tempo complexas. Tu falou na parte emocional. E na complexidade ou simplicidade, essa coisa toda. Todos os anos, eu faço 2 workshops gratuitos de defesa pessoal para mulheres. Tá? Por falar nisso, agora dia 13, aqui no Maitreya. Botafogo no Rio? Botafogo, no Rio, no Espaço Maitreya. Que vai ser muito bom. E dia 21 vai ter o seu. E 21 vai ter o meu, na Tijuca. Mas por que eu estou a levantar isto? Né? Nos últimos 2 ou 3 workshops, eu usei o Libre. Né? Nós fizemos específico, né, sobre equalizadores de força. E o que é interessante ver? Né? Porque aquela grande questão, mas e o Libre? O Libre trabalha, no final do dia, o que ele trabalha é o emocional das pessoas. Porque é muito divertido nós estarmos aqui com bastões de um lado para o outro, batendo uns nos outros, rindo, né? Mas... Você vê como é que a infância do Paulo foi sofrida, né? O cara acha engraçado batendo, você vê que assim, mas o cara não é normal. Né? Na hora do vamos ver, na hora em que a coisa acontece, é outra realidade. Nós podemos divagar aqui muito, fazer muita poesia sobre isso, falar palavras bonitas, só que é assim, as coisas ou são ou não são, não existe meio termo. O Gilson fala muito disso, né, cara, que a violência quando ela é real mesmo. Quando ela é real, ela é crua. O Gilson sacaneia, né, pra quem tá de fora do Rio, né, que ele fala
da pavuna, né? Às vezes ele faz até uns posts assim, né? Quero ver a galera de camuflado, né? Exato. Porque a realidade da rua ela é muito diferente, né, cara? Né? Por isso que eu acho também interessante no Livre Livre sabe isso. o que é isso, né? Sim. A violência do Rio, ela não está nas armas. A violência no Rio está na essência das pessoas. Está enraizado. Está enraizado. E lidar com isso, o Livre te obriga, eventualmente, se tu realmente queres seguir por aquele caminho, a tu teres que olhar no espelho e ter que encarar esse teu lado. E não é só encarar, espancar alguém e ir embora, não. É tu conciliar com isso de alguma maneira. Não é? Então é muito interessante ver como esse trabalho, esse pequeno projeto, né, que parece um projeto que começa com 5 packs, 5 técnicas, né, com uma variante, e depois começa a entrar em conceitos auxiliares, como faz uma grande diferença em um workshop de 3 horas, né, com um grupo feminino sem experiência nenhuma. Tudo bem, elas sabem que elas não vão sair dali aptas, mas elas saem dali com um entendimento melhor do que é virar o jogo. Quando a presa se torna um predador. Quando a pessoa que é a vítima, de repente, tem coragem de gritar mais alto.